Glória ao nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidá-los a tomar os vossos assentos. Não pega ele na mão, não. Abrir as vossas Bíblias comigo em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Nós vamos ler a palavra de Deus em alguns lugares, algumas passagens diferentes. Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, se quiser me acompanhar, em nome de Jesus, nós iremos ler a palavra de Deus juntos. No nome de Jesus. Amém? Eu pretendo usar mais ou menos uns 20 minutos e depois devolver o microfone para o pastor para ver se com 25 ele consegue consertar o que eu falar aqui. No nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade, no nome de Jesus. Somos gratos a Deus. Esse lugar é bom, né, igreja? Amém? Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, um versículo curto. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Será que você pode repetir isso comigo? Porque andamos por fé e não por vista. Agora, será que você pode falar isso com convicção? Amém? Porque andamos por fé e não por vista. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta e puder abrir comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10. Deixa aberto aí e nós vamos continuar meditando a partir daí. Amém? Glória ao nome de Jesus. Nosso tema nessa noite é a convicção de andar por fé e não andar por vista. É muito natural de todos nós a inclinação para julgar as circunstâncias e tomar decisões todos os dias por aquilo que os nossos olhos naturais contemplam, aquilo que os nossos olhos estão vendo todos os dias. É importante lembrar que o nosso corpo, né, ele não deveria predominar sobre as nossas decisões, porque afinal das contas, o homem é menos carnal do que ele é espiritual, né? Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E mesmo assim nós vemos uma influência muito grande daquilo que nós vemos sobre a fé que está no nosso coração, não é verdade? Eu não sei se talvez isso acontece só comigo, mas isso faz parte da nossa realidade. Quando nós lemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 7, porque andamos por fé e não por vista, nós vemos que nesses versículos que dão contexto a esse versículo aqui específico, estamos falando sobre as coisas sobrenaturais e as coisas espirituais, como o anseio e a vontade de estar com Deus, o anseio de um corpo renovado, o anseio pelas coisas espirituais, e daí, ali vemos, né? Porque andamos por fé e não por vista. Então, irmãos, no versículo 38, do capítulo 10 de Hebreus, diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós somos convidados a ter uma perspectiva diferente como cristãos. Nós somos convidados a viver por fé e não pela vista.
E viver por fé é sempre mais fácil quando nós conhecemos a Deus. Talvez você já se pegou pedindo ou orando para que a sua fé pudesse ser acrescentada ou que a sua fé pudesse crescer, não é verdade? E a Bíblia não fala tanto sobre o tamanho da fé como a chave para as nossas vitórias, mas sim em quem nós colocamos a nossa fé. Pelo contrário, a Bíblia fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho de um caminhão. Porque o tamanho da sua fé não é tão importante quanto em quem está a sua fé. Algumas pessoas falam assim, não, eu não tenho fé, eu não sou uma pessoa muito espiritual. Mentira, irmãos, todos nós temos fé. A pessoa que atravessa uma passarela, ela tem fé que o engenheiro que fez aquela passarela fez um bom trabalho e quando ela atravessar não vai desabar. A pessoa que anda no elevador tem fé de que aquele cabo de aço que está segurando aquele elevador no 10º andar não vai romper e o elevador não vai se espatifar no chão. Não é assim? A pessoa que tem fé entra num carro e crê que quando o sinal ficar vermelho, vai colocar o pé no freio e o carro vai parar. Então a pergunta não é se nós temos fé, mas em quem nós temos colocado, em quem nós temos posto a nossa fé. E a Bíblia então nos diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, mas em Deus, aí então podemos dar ordem para um monte se locomover e ele assim fará, irá obedecer, porque nossa fé está na pessoa certa. Jesus disse à mulher samaritana que Deus é espírito. Nós vemos aqui que se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. Eu lembro quando eu tive minha primeira filha, minha única filha, né, nosso primeiro bebê, a Sarinha. E pai geralmente experimenta algumas coisas mais radicais do que as mamães, né? E eu lembro que eu queria ensinar a Sara a pular da beirada de uma piscina para o meu colo, né? Nós estávamos de férias e eu falava, pula, Sara, pula, Sara. E ela não queria pular de jeito nenhum, né? Claro, né? Uma criança, né? 1 aninho e meio, 2 aninhos. E eu falava, pula, Sara, o papai vai pegar. E ela, Então eu dava um passinho mais perto da beiradinha da piscina para ver se talvez aquilo ia convencer a Sara a finalmente confiar em mim e pular. E eu ficava, pula, Sara, o papai vai lhe pegar, né? E ela não pulava. E por fim, o que eu tive que fazer? Eu tive que dar a pontinha da minha mão, e quando ela sentiu a minha mão, ela meio que caminhou para cima de mim, e finalmente pulou, mas eu tinha que ficar falando, pula, filha, papai vai pegar, filha, pode pular, o papai pega você. Coloquei ela novamente, e aí ela pulou com mais facilidade. Coloquei ela novamente, dei um passinho para trás, e ela pulou com mais facilidade. Por último, eu lembro claramente que eu estava olhando para um outro lado, e eu escutei o barulho da água, e quando eu olhei era a Sara. Ela tinha pulado dentro da água, né? Não é diferente com Deus, meus irmãos. No começo da nossa caminhada com Jesus, o Espírito Santo de Deus está falando, pode confiar. E você fala, mas será? E Deus fala novamente, pode confiar. Daí você fala, Jesus, você pode vir mais pertinho? Nas nossas orações, né, a gente fala, Jesus, será que o Senhor pode se aproximar mais um pouquinho para me ajudar? E Jesus dá um passinho, ele se aproxima da gente, e finalmente, depois de ouvir várias vezes, pode confiar, filho, pode confiar. Nós nos lançamos de braços abertos e confiamos em Deus. Às vezes nos pegamos orando e pedindo, Jesus, me dá fé, acrescenta a minha fé, me dá fé, acrescenta a minha fé. E tudo que na verdade nós mais precisamos seria de conhecer Jesus um pouquinho mais. E teríamos a fé necessária para agir, para andar, para viver. Olha, irmãos, o nosso homem natural, ele quer explicar as nossas decisões e ele quer influenciar as nossas decisões por aquilo que nós vemos. E Deus nos convida
para uma perspectiva, algo muito mais alto e algo muito mais poderoso. Algumas pessoas justificam a falta de uma resposta, ou até o medo, com a seguinte frase: ah, mas eu vou pela fé. É exatamente o contrário, irmãos. Quando a nossa resposta é a fé, aí sim que nós temos força para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Quando nós vamos por vista, aí sim estamos fracos. Nós vemos Deus nos chamando para perto dele e para confiar nele. Eu nunca esqueço uma vez, eu comprei um carro sem nem mesmo fazer um test drive nele, né? Nós estávamos nos preparando para fazer um evento aqui na igreja e naquela mesma semana, uma semana antes, bateram no meu carro, deu perca total o carro e eu fiquei sem carro. E eu precisava muito comprar. E os irmãos lembram, no meio da pandemia, era muito difícil conseguir comprar um carro, né? Os lotes estavam todos vazios e era muito complicado. Não tinha muito o que escolher. E eu achei um carro, 3, 4 horas de distância daqui, que finalmente estava no lote e decidi comprar uma caminhonete. Eu falo brincando que eu já tinha recebido a minha cidadania americana muitos anos antes, mas pela primeira vez eu me senti um verdadeiro redneck quando eu dirigi aquele carro, né? Agora eu sou americano, né? American. Mas eu lembro que eu não cheguei nem a test drive o carro. Eu cheguei lá, o vendedor falou: você quer dirigir? Eu falei: o que adianta? Eu já comprei, né? Agora é tarde demais. E eu comecei a dirigir o carro e eu comecei a descobrir coisas que o carro tinha que eu não sabia antes de comprá-lo. Eu lembro uma vez eu estava num lugar que tinha bastante areia e eu lembrei que o carro tinha 4x4, eu liguei e saía aquela areia, cavocando todas as rodas e tal. Ih, beleza, né? Eu lembro um dia eu estava na estrada e o carro segurava, né, na linha, na pista, eu não sabia que tinha isso. E várias outras coisas. Eu saía para brincar com as crianças, colocava as bicicletas, falava: nossa, que legal ter espaço para pôr as bicicletas. Saímos para viajar, levantava os bancos, falava: nossa, quanto espaço esse carro tem ali atrás. E quanto mais eu passava tempo com o carro, mais eu ia descobrindo coisas boas do carro e ia me alegrando ainda mais, né? Quando nós passamos mais tempo com Deus, nós sabemos que às vezes, quando estamos sendo ameaçados a temer e conhecemos mais a Deus, Deus nos dá a coragem de confiar. Quando nós estamos passando por uma doença e conhecemos o nosso Deus, Deus nos dá fé de confiar que Ele é o Deus que cura. Quando nós estamos passando por um momento de solidão, nós conhecemos a Deus e somos lembrados que Ele é o Deus que é presente nas nossas angústias e nos momentos mais difíceis, mas no mesmo tempo o homem natural está puxando você para não conseguir crer em nenhuma dessas coisas. Está falando: não, olha pela vista, tenta resolver pela força do teu braço, cria uma estratégia. E Jesus está chamando: pula, filho, você quer que eu vá mais pertinho? Você quer sentir a minha mão? Você quer sentir a minha presença? O que precisa para você pular de braços abertos na minha presença? O justo viverá pela fé. Não é uma opção, irmãos, é uma condição. Se você não vive pela fé, você não é justo. E Tiago fala sobre isso, ele fala: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O homem que vive pela fé é justo, e o justo que ora, recebe. A pessoa fala: mas pastor, eu não consigo ver, não consigo ver se materializar ainda na minha vida. 2025 minha esperança está muito fraca sobre esse ano. E Deus fala: exatamente por isso que você precisa de fé. Porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. A fé, ela consegue te dar uma certeza concreta, uma base, um alicerce forte para você já receber aquilo que você não consegue ainda nem ver, mas você sabe que vai chegar. Em Jesus vai chegar, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Como é bom poder esperar com fé em Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele nunca nos desampara. O Deus que nós servimos, Ele não depende do governo ou da lei para agir.
ele quebra o paradigma, ele quebra as expectativas, ele vai além daquilo que nós esperamos ou cremos, ou qualquer outra coisa. Nós vemos que ela é a prova daquelas coisas que nós não conseguimos nem sequer ver. Os nossos olhos ainda não alcançam, mas nós podemos estar de pés, firmes num alicerce que é verdadeiro. A fé é um firme fundamento. Eu lembro uma vez, quando fui a Nova York, e eu sempre tive muita vontade de ver as Torres Gêmeas quando elas ainda estavam de pé. Eu era criança, eu acho que estava na 8ª série, quando nós ligamos a televisão na sala de aula e nós vimos o que estava acontecendo lá em Nova York. A fumaça e o avião que tinha entrado na torre, e depois sabemos a história, veio a desmoronar. Eu nunca realizei o sonho de ver as Torres Gêmeas, né? Mas eu lembro que uma vez eu fui a Nova York e existia ali o Museu das Torres Gêmeas. E eles nos levaram ao subsolo. E lá no subsolo das Torres Gêmeas, eles preservaram ou mantiveram ali partes dos alicerces das torres. E você conseguia ver umas estruturas massivas, irmãos. Algo extraordinário, um negócio assim maravilhoso, que era o que de fato estava sustentando aquelas torres. E eu creio que se eu tivesse ido lá, enquanto as Torres Gêmeas estavam em pé, eu jamais teria tido a oportunidade de ver os alicerces. Às vezes, existem circunstâncias na nossa vida que estão se desmoronando, porque Jesus quer colocar os teus olhos no teu alicerce novamente. Você se sente capaz, você está financeiramente apto para fazer escolhas. Agora, quando você vai comprar alguma coisa, você não ora a Deus, você olha o seu saldo bancário. E o dinheiro se tornou o senhor das suas decisões, e daí as coisas começam a desmoronar. Algumas coisas começam a cair, e o homem natural fala para você, desespera! E Deus fala, não, olha para o alicerce, a sua fé no nome de Jesus. Olha para as suas bases, e lá você vai ver novamente que você pode esperar aquilo que você nem sequer ainda consegue ver. É por isso que nosso inimigo luta tanto para não permitir a nossa leitura bíblica. Porque essa daqui é a revelação do nosso Deus. E quando a gente faz uso desse livro, quando a gente come essa palavra, é como aquele carro que eu falei, a gente vai lendo o manual, uau, eu não sabia que o Senhor fazia isso, eu não sabia que o Senhor agia dessa forma, olha o testemunho, glória ao nome de Jesus. Nós lemos Hebreus capítulo 11 e vemos o rol da fé, todos aqueles que a Bíblia vai mencionando que fizeram uso da fé, que viviam pela fé, e lemos o testemunho deles, como foram vencedores. A Bíblia conta que Abraão, quando foi levar Isaque ao sacrifício, ele pela fé creu que se fosse necessário até das cinzas, Deus poderia voltar a trazer o seu filho à vida, irmãos. Olha a perspectiva de um homem que olha lá na frente e não olha aqui no presente. Talvez você fale, mas pastor, eu acho que o ano de 2025 que eu vou ter que encarar vai ser tão difícil. As circunstâncias vão nos amedrontando. Você já se sentiu? Talvez seja só eu. Sabe, parece que as coisas estão boas demais para ser verdade, né? Você fica esperando... Quando que alguém vai ficar doente aqui em casa? Quando que alguém vai perder o trabalho? Quando que o carro vai quebrar? Quando que a imigração vai finalmente me deportar? Quando que a conta vai ficar negativa? Será que eu vou perder esse contrato? Esse é o teu homem natural. Ele fica gritando, ele fica te pondo medo. Você abre o noticiário e você fica pensando negativo. Você fica acovardado mediante as situações. Mas o homem espiritual, ele anda pela fé. A fé não tem lógica. Na fé e a coragem que Deus nos dá, as coisas não andam, não funcionam da mesma forma no nome de Jesus. A gente vive por aquilo que Deus fala e basta. Deus planta uma semente no nosso coração e a única coisa que nós precisamos fazer é crer no Senhor.
É crer naquele sonho que Ele plantou no nosso coração. Aquilo que Deus disse, ponto final. A fé tem um poder tão extraordinário e tão maravilhoso. E eu entendo, irmãos, que por vezes a vida cristã é uma jornada por montanhas e por vales. Mas eu quero lhe encorajar, no ano de 2025, passa mais tempo de joelhos. Talvez se você conseguir fechar esses olhos, você consiga ver com os olhos da fé. Faça mais uso desse manual, porque se você conseguir ver o que Deus pode fazer na sua vida e quem Deus é, daí você vai dizer assim, ó, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O doutor diz que não, mas Deus diz que sim. O patrão diz que não, mas Deus diz que sim. O governo diz que não, mas Deus disse sim. As portas se fecharam, mas Deus prometeu que Ele ia abrir. Então declare pela fé, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, em nome de Jesus. Davi estava determinado a não permitir que zombassem do Deus de Israel. E ele chega diante do rei e fala, olha, pode deixar que eu vou lutar contra esse gigante. Você consegue imaginar a cena das pessoas que estavam ali naquele lugar? Talvez nem Davi eles sabiam quem era. O rei sim conhecia Davi, mas talvez os outros. Talvez tinha capitões ali, não sei. Capitães, obrigado, pastor. E essas pessoas que ali estavam devem ter zombado de Davi, né? Quem é esse menino aqui? Faz o seguinte, rapaz. Coloque essa armadura aqui e vamos ver. Com certeza eles estavam zombando de Davi quando pediram para ele vestir aquela armadura. Não é possível. Saul, uma pessoa, né, um homem alto, né, a Bíblia fala que ele sobressaía, né, a todos. Ele era uma pessoa que chamava atenção. Imagina colocar aquela armadura num rapaz igual aquele ali. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós desistimos das coisas por causa daquilo que as pessoas falam para a gente. Ah, eu não vou mais da igreja porque falaram assim para mim. Eu saí do departamento porque falaram isso para mim. Ah, eu não quero mais porque meu líder falou tal coisa para mim. Davi, talvez no seu coração fale, pode rir, rei. Pode zombar, vocês que estão aqui, não tem problema. É com armadura? Não dá. É sem armadura? Eu vou também. É com espada? Eu vou. Não importa, eu vou, porque quem disse foi Deus, eu vou. Eu estou convicto em nome de Jesus. Existe um poder muito grande na nossa fé e o inimigo não quer permitir que a gente ande pela fé. Ele quer que você analise as circunstâncias com seus olhos naturais. Abre a sua Bíblia comigo, em Marcos. O capítulo 9. E o versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Muitas vezes tem o lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa expressão parece um pouquinho paradoxa, porque ele fala, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
Jesus é a melhor pessoa do universo de Deus. Eu vou falar isso novamente. Jesus é a melhor pessoa do universo de Deus. Porque Jesus é tão longânimo conosco. Alguém já duvidou de você? Ao ponto de lhe ofender? Eu vou lhe fazer essa pergunta de novo. Alguém já duvidou de você ao ponto de lhe ofender? Alguém já passou por isso aqui? Você se sentir ofendido de ter que provar e brigar pela sua competência, ou pela sua inocência, ou pela sua seriedade, sinceridade, ao ponto de você ficar ofendido? Agora para pensar comigo. Quantas vezes você acha que eu ofendo a Jesus com minha falta de fé? Toda vez que eu escolho não crer nele, eu estou fazendo um statement, uma afirmação de que ele não é digno da minha fé. E mesmo assim, Jesus nunca me deixa. Mesmo assim, quando eu busco com um coração sincero, ele sempre me ouve. Ele nunca vira as costas para mim. Ele nunca me abandona. E nós vemos um pai que está diante de Jesus desesperado. Lá no versículo 17, ele fala: Mestre, trouxe-te o meu filho porque tem um espírito imundo. Jesus conversa um pouco com ele, eu fico imaginando a convicção que Jesus ia passando para esse pai, na medida que ele olhando nos olhos dele. Eu vou falar isso novamente. Você imagina a convicção que Jesus ia passando para esse pai, na medida que ele ia olhando nos olhos dele. Ele estava passando tempo pertinho de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, na presença de Jesus. E ele vai de falar, mestre, para fazer uma declaração da seguinte forma: eu creio, Senhor. Senhor é muito diferente de mestre, porque Senhor era um título reservado para Cristo, para Deus, para uma pessoa que estava em a maior autoridade. Senhor quer dizer, o Senhor acima de tudo e eu estou abaixo. O Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder, o Senhor pode, o Senhor tem força, o Senhor é capaz, mas ao mesmo tempo ele faz uma declaração de um coração sincero. Ele fala assim, Senhor, eu creio, né? Mas ajuda a minha incredulidade. Quando ele torna para Jesus e ele pede por ajuda, ele automaticamente está declarando que ele crê que Deus, que o Senhor Jesus, o pode ajudar e o pode socorrer. Talvez é tempo que, ao invés da gente ficar brigando para provar a nossa fé, a gente dá um passinho para trás e diz assim, Jesus, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Está difícil ultimamente, mas Tu ainda és Senhor. Esse coração está cansado, mas Tu ainda és Senhor. Eu estou desanimado, mas Tu ainda és Senhor. Eu não quero sorrir, eu quero chorar, mas choro nos Teus pés, porque Tu ainda és Senhor. Não estou reclamando para o vizinho, não estou falando com o amigo, estou de joelhos diante de Ti, porque Tu ainda és Senhor. Ajuda a minha incredulidade, Jesus. Deus não rejeita um coração sincero, um espírito aquebrantado no nome de Jesus. E Ele quer mudar as nossas vidas. Deus nos dá, Jesus nos dá uma estratégia maravilhosa para vencer os nossos problemas através da fé, irmãos. Nós vemos ainda em Hebreus. Quer voltar lá comigo? Glória ao nome de Jesus. Hebreus 12,
2. Vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus 12, 1 diz assim, eu vou esperar você abrir. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha a estratégia. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Muitas vezes, nós estamos sendo desafiados pelas circunstâncias que estão bem aqui na nossa frente. E a estratégia que Jesus nos dá é a seguinte: tira os teus olhos daquilo que está na sua frente e coloca os teus olhos naquilo que você ainda não vê com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. O autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava ontem ali na frente dele, não, pelo gozo que lhe estava proposto, o gozo que estava lá na frente, o gozo que ia lembrá-lo que ele iria se assentar à destra do trono de Deus, mas aquele momento presente era momento de cruz, aquele momento presente era momento de sofrimento, mas ele iria se alegrar na pessoa do Senhor. Vê mais longe, irmão, em nome de Jesus. E se esses olhos não lhe permitem fazer isso, você precisa dos olhos da fé. Você precisa de fé em Deus para ter essa visão no nome de Jesus. A Bíblia nos diz que a nossa alegria é a nossa força, amém? Não, irmãos, não. A alegria de quem? Do Senhor. A Bíblia diz que Jesus se submeteu à morte de cruz, em obediência a Deus. E em tudo aquilo ele estava honrando a Deus. Ele se alegrou na obediência a Deus. E a sua fé lhe assegurava que lá na frente, aquilo que Deus tinha prometido ia vir. No nome de Jesus. Diga amém. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Glória ao nome do Senhor. Precisamos, antes de qualquer coisa, nos submetermos a fazer a vontade de Deus, para aí sim chegarmos lá onde teremos essa glória, essa alegria e essa felicidade no nome de Jesus. O nosso tempo já é passado, mas eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo para uma última leitura. Lucas, capítulo 5, versículo 3. E nós vamos ler esses versículos juntos. E vamos encerrar aqui no nome de Jesus. Lucas capítulo 5, amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos, quantos? 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu acho que você vai lembrar dessa passagem. E entrando num dos barcos, Jesus escolheu um dos dois barcos para entrar, que era o de quem? Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Às vezes eu fico me perguntando, deixa o dedinho aí no versículo 4. Fico me perguntando, por que Jesus dos dois barcos escolheu o barco de Simão? E será que fazia muita diferença se o barco estivesse ainda ali, encostado na beiradinha da praia? Por que Jesus pediu para que Simão soltasse um barco um pouquinho para dentro da água? E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lembra que eu te falei que Jesus é muito bondoso e longânimo conosco? Jesus poderia ter chegado ali naquele lugar e logo demandado de Pedro que Pedro fosse e voltasse a pescar. Mas ia ser um pouquinho complicado. Porque Pedro era um pescador experiente e ele sabia que tudo aquilo ali ia ir contra a lógica da pesca. Então Jesus escolhe o barco de Pedro, chama Pedro para soltar o barco um pouquinho para dentro d'água, e eu imagino que talvez com as ondas, a correnteza, se ele deixasse aquele barco ali à deriva, provavelmente o barco ia ficar movimentando ou ir mais fundo, então talvez aquele barco ali tinha uma corda, alguma coisa que fosse segurar naquele lugar. O fato é que Pedro ficou ali pertinho, porque Jesus volta a conversar com Pedro depois que ele termina de pregar, depois que ele termina de falar. Talvez aquela foi a estratégia de Jesus para manter Pedro ali bem pertinho dele. Pedro, larga as tuas redes, para um pouquinho o que você está fazendo e fica aqui no pé do barco, porque eu quero que você fique ouvindo aquilo que eu vou falar. Quando a gente passa tempo na presença de Deus e a gente começa a ouvir as palavras de Deus, passa tempo na igreja, a gente larga as nossas redes lá do trabalho e vem para cá, passa tempo na presença de Deus, Deus começa a falar aos nossos corações e existe algo extraordinário que começa a acontecer. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. No versículo 5, Pedro, que era um pescador, faz a seguinte afirmação depois de que Jesus pediu para que ele voltasse a pescar. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Em inglês, essa expressão é a seguinte: but at your word. Em outra versão em português, diz assim: sobre a tua palavra, porque mandas, sobre a tua palavra voltarei e lançarei a rede. Quando nós passamos tempo com Deus, na presença de Jesus, Ele nos chama para um particular, e às vezes parece até ser um pouco inconveniente o que Ele está pedindo de nós. Porque exige que eu fale não para mim mesmo, para a minha agenda, para o meu tempo pessoal, e às vezes até para os meus planos, e venha ficar aqui no pé do barco ouvindo o Senhor falar. Mas na medida que Ele vai falando, algo vai acontecendo no coração, algo extraordinário pelo poder das palavras dEle. E daqui a pouco a lógica para um pescador que seria de jeito nenhum, eu ainda tenho as minhas redes para consertar, para a pesca de amanhã, porque hoje eu sou um pescador frustrado. Pedro disse assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes.
O que eu aprendo com isso, amado, é que existem circunstâncias na nossa vida que pela lógica você não voltaria para a água. Pela lógica você não lançaria suas redes. Você já se frustrou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, perdoou aquela pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tentou aquele relacionamento again and again and again, o seu negócio está falido, a sua vida matrimonial está falida, e você fala, eu, de novo, nunca mais. Daí Jesus fala, mas vem aqui, fica um pouquinho comigo, deixa eu ser uma inconveniência, mas enquanto você está aqui bravo, talvez nervoso, não queria nem estar aqui, você vai me ouvir, você vai ouvir as minhas palavras. E daí quando Jesus convida, lança as tuas redes, você levanta e fala, não sei porquê, eu não sei o que está acontecendo em mim, porque a minha vontade é de lançar de braços abertos. Eu nunca fiz isso antes, eu nunca agi assim dessa forma, me sinto até um menino fazendo isso, mas você se lança por quê? Porque sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Nós precisamos ter mais momentos em 2025 sobre a tua palavra. Nós precisamos adicionar isso com maior frequência, mais frequência nas nossas orações. Eu não sei, mas sobre a tua palavra. Parece que está tudo errado, Jesus, tudo de ponta cabeça. Nada mais faz sentido, mas sobre a tua palavra. Porque eu e você, nós não fomos chamados para andar por vista. Fomos chamados para andar por fé no nome de Jesus. Amém? Olha, Jesus, do mesmo jeito que eu fiz com a Sarinha, Jesus não se importa de, nessa noite, dar um passinho mais pertinho de você. Na medida que ele dialogou com aquele pai, ele falou, olha, não é se eu posso. A questão é a seguinte, tudo é possível para o que crê. Você crê? E ele fala, Senhor, eu creio. Ele confessa. E logo após ele fala, mas ajuda a minha incredulidade. Mas eu creio. A minha Bíblia é colorida, como você pode ver, né? Existem desenhos entre os versículos, né? Será que aquele pai começou a imaginar, tudo é possível para aquele que crê? Eu creio que Jesus é poderoso de verdade e que quando Ele estender a sua mão, Ele de fato vai curar o meu filho. E aquele menino que eu venho cuidando a vida inteira, que se lança no fogo, na água, aquele quem o diabo tem tentado destruir, não, agora vai ser diferente. Eu vou voltar para casa de mão dadas com meu filho. E talvez quando chegar em casa eu vou dar um banho no meu filho, ele vai colocar roupas dignas. E ele vai se assentar à mesa e ele vai ter uma conversa sem ter nada de errado, não vai me ofender. E talvez na mente dele comece a acontecer tudo isso por causa da declaração dos seus lábios. Os seus olhos carnais te lembram todos os dias de tudo que está errado. Mas quando você começar a ver as coisas pela fé, você vai começar a ver antes do tempo tudo que Jesus vai fazer. Sabe o que isso é? Esperança. Jesus vai renovar a tua esperança hoje à noite. Jesus vai fazer você começar a ver aquilo que ainda não é, pela sua declaração de fé nessa noite. E por pior que seja a tua circunstância, pastor, eu estou caindo em si agora, faz tanto tempo que eu não dou um passo por fé, o meu homem natural tomou conta. Eu sei, aqui também acontece isso. Mas mediante uma declaração de fé, Senhor, eu creio, ajuda-me, Senhor.
mediante uma mudança, não é o tamanho da fé, é onde você vai colocar a tua fé nessa noite, Deus vai quebrar todos esses pensamentos, e todo esse medo, e todo esse negativismo, e tudo de mal que você tem carregado no seu peito, que tem deixado você pesado, sem alegria, você não sorri mais do coração para fora, é só da boca para fora. Deus vai mudar essa circunstância. Pastor, por que você tem tanta certeza do que você está falando? Porque Jesus fez isso comigo. Não estou te falando o que me contaram, estou te falando o que eu vivi. Ah, mas então o senhor deve ter feito o jejum por 6 meses antes de Jesus ter feito isso. A cura desse rapaz é que foi instantânea. A mudança de fé de Pedro foi instantânea. A pergunta é se você vai ter coragem nessa noite de dar um passo à frente e dizer, eu creio, mas como o senhor não é só mestre, como o senhor é senhor também, ajuda a minha incredulidade, se faltar alguma coisinha, para que eu possa sair daqui com essa virada, pronto para 2025, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado, meu pastor. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.